Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, eu falarei sobre um probleminha que acontece, né, eventualmente com o comando datacopy file memory ou datacopy file memory, ok? Então, mas eu falarei datacopy file memory. O comando datacopy file memory é um comando que ele copia dados, né, da memória de arquivos da linguagem AI Scripter, da memória de arquivos CI, que é um tipo de memória que ela gerencia e manipula, diretamente para a área de transferência do Windows, né? Para que os dados, então, transferidos, né, colocados na área de transferência do Windows, possam ser colados, né, em aplicativos e em qualquer parte do sistema operacional aí, tá? Então, ele faz uma cópia, então, dos dados, né? Só que o que acontece? Eventualmente, esse comando pode falhar, né? Então, nesta aula de hoje, eu gostaria de passar aqui uma técnica, né, informar sobre uma técnica alternativa para a falha do comando, tá? Então, uma técnica alternativa. O que seria essa técnica? Qual seria essa técnica alternativa? Bem, eu recomendo que quando esse comando falhar, tá, você utilize esse comando de forma duplicada, assim, ó, desta maneira, tá? Então, ao invés de uma declaração do comando, uma linha de declaração do comando, você deve utilizar duas linhas de declaração do comando. Então, você duplica as linhas desse comando, né? Então, vamos dizer que se você desenvolver um robô e você tiver que usar vários comandos desse no seu código, né? Ou se não estiver funcionando corretamente, o ideal é que você, então, é, vamos dizer, para cada instância, né, desse comando que você venha a utilizar em um código de projeto, eu peço para que você, então, duplique as linhas dessas instâncias, né? Então, para cada instância, você utiliza duas cópias do comando. Tá? Então você deve utilizar duas instâncias do mesmo comando, né, para cada fase da execução dele dentro do seu projeto, tá certo? Então é isso. Se você duplicar, né, a linha de uma instância do comando datacopy file memory, ele funcionará. Tá? Esse comando é um comando um tanto demorado, tá? Ele leva alguns segundos para executar a função dele, essa transferência da memória de arquivos para a área de transferência do Windows, tá? Ele leva um tempinho. Eu demonstrarei aqui como ocorre essa falha, né? E também demonstrarei a funcionalidade com a correção, né? Ou seja, duplicando-se o comando para cada instância dele, duplicando-se a linha do comando. Tá certo? Aqui, seguidas vezes. Ele deve ser executado, então, duas vezes seguidas para que ele não falhe. Tá? Como eu disse, eventualmente ele pode falhar. Pode ser também que não falhe. Né? Você tem que testar os seus programas. Se você fizer um robô em linguagem AI Scripter, você deve testar o programa, né, e verificar se o comando datacopy file memory está funcionando ou não. Se você perceber que ele não está funcionando corretamente, você pode então usar essa técnica que eu estou informando nesta aula, que é duplicar a linha do comando. Tá certo? Veremos então. Eu removerei aqui essas linhas de comentário que eu coloquei aqui, só um minutinho, tá? Aqui eu tenho já um algoritmo preparado, reduzirei aqui o tamanho da minha fonte de texto, eu expandirei a área de código aqui, tá? Clicarei nas setinhas laterais aqui do meu lado direito aqui do editor de códigos, né? Cliquei para cima, ele expande, clique para baixo, ele reduz, né? Então aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho agora, diminuir a fonte e aumentarei novamente. Ok. Então eu tenho aqui, nesse programinha de exemplo, eu tenho aqui, estou alocando, né, eu estou armazenando essa linha de texto, com esses caracteres repetidos, na unidade 1 de memória, tá? Através do comando alloc memory. Aí, o comando transmemory file full, que é esse outro comando aqui, ele passará esses dados, né, que eu armazenei aqui nessa memória, que é a memória padrão da linguagem iScripter, para a memória de arquivos. A memória de arquivos, que também é um tipo de memória gerenciado pela linguagem iScripter. Tá? Então ele vai passar para lá, né? E em seguida, com esses dados armazenados na memória de arquivos, o comando datacopy file memory, então, fará a cópia desses dados diretamente para a área de transferência do Windows. Pelo menos é o que se espera, tá certo? Mas eu faria o seguinte, antes de mostrar o programa funcionando com a solução do problema, com a técnica de duplicação do comando, tá? Que ele já está inclusive duplicado, eu faria assim, mostraria primeiro como acontece o erro, o problema, né? Como acontece a falha, tá? Então eu faria assim, vou remover aqui essa instância, removi uma instância do comando, deixarei apenas uma única instância aqui, né? E executaria o programa desta maneira. Ó, veja,
Como esse dado, essa informação, essa linha de texto aqui será, então, alocada na unidade de memória 1 e depois transferida, né, para a memória de arquivos, desculpe, transferida da memória de arquivos, né, para a área de transferência do Windows, o que se espera é que após a execução do programa, né, o comando, os dados, essa linha de texto, ela possa ser colada por mim aqui, por exemplo, em qualquer editor de códigos do sistema Windows, ou em algum campo de uma página web, né? Ou seja, que eu possa colar o conteúdo que eventualmente será copiado pelo comando data copy file memory, tá certo? Que é ele que fará a cópia dos dados, tá? Então vamos ver se isso acontece, tá? Provavelmente falhará, porque pelo menos comigo, no meu computador aqui, está falhando, tá certo? Vamos ver o que acontece então. Executarei o programa, clicarei lá no botão executar no canto superior direito do meu editor de códigos, tá? Cliquei aqui, confirmarei a mensagem de início de execução do programa e veremos. Veja que ele executou, né? Ele já executou esse programinha. Agora o que eu espero? Eu espero que eu possa colar essa linha de texto aqui, ó, que eu armazenei na unidade 1 de memória, que eu possa colar agora em qualquer lugar do sistema. Eu tentarei colar isso no bloco de notas do Windows, né, que é um editor de textos bem simples aqui, ó. Então aqui no editor de textos, vamos tentar colar. Vamos ver o que aparece quando eu colar aqui. Veja que apareceu um comando aqui, ó, que é o comando, justamente o comando data copy file memory, ou seja, essa informação que apareceu aqui, provavelmente eu copiei anteriormente a esta aula, eu devo ter copiado esse comando, ou mesmo aqui no editor de códigos da inteligência computacional, e ele guardou isso na área de transferência do Windows, né? E aí, quando eu colei esse conteúdo aqui, ele colou o que estava lá na área de transferência. Então, o que nós podemos concluir? Que o comando falhou, né? Não funcionou. Por quê? Porque o que se esperava é que essa linha de texto aqui estivesse, né, na área de transferência, e que ao colar ali no bloco de notas, eu colaria exatamente essa linha. Observe que não funcionou então, tá? Para eliminar dúvidas, eu testarei mais uma vez. Clicarei no botão executar, novamente, né? Da minha área de código. Vamos fazer o seguinte, fazer uma outra coisa aqui, interessante. Eu digitarei aqui o meu nome, tá? E copiarei aqui usando os comandos do Windows mesmo, copiarei esse meu nome aqui, ó. Então imagina o quê? Quando você copia alguma coisa no Windows, né, no sistema Windows, fica armazenado o que você copia fica na área de transferência. Logo, você pode colar, como eu faria aqui agora. Eu copiei meu nome, né? E agora colarei meu nome novamente. Veja que o que está na área de transferência, então, no momento, do Windows, é o meu nome, tá certo? Logo, se eu executar o programa mais uma vez, eu espero que ele permita que eu cole essa linha de texto. Essa linha de texto deveria ficar na área de transferência e não o meu nome, né? Se o meu nome estiver na área de transferência após a execução do programa, novamente, significará realmente que o comando datacopy file memory não está funcionando, tá certo? Então veremos isso. Executarei mais uma vez, clicarei no botão executar, novamente aqui, ó, onde estou com o mouse, né? Confirmarei aqui a mensagem de início e aguardaremos então. Muito bem, terminou a execução. Agora eu farei a mesma coisa que eu fiz na primeira vez, né? Eu tentarei colar o conteúdo. Vamos ver o que aparece aqui. Ó, colarei aqui. Veja que o meu nome novamente foi colado aqui. Significa que o meu nome continua, então, na área de transferência do Windows. Logo, o conteúdo, então, realmente, mais uma vez, o programa não funcionou, né? Veja que a linha de texto aqui, ó, ela não está sendo colocada na área de transferência do Windows, tá certo? Então, o data copy file memory não está funcionando como deveria mesmo, certo? Então vamos agora à nossa técnica corretiva, né, que eu expliquei no começo da aula. Como é que eu corrijo essa falha aqui? Eu corrigirei essa falha, como eu já expliquei, duplicando então esse comando, né? Eu duplico esse comando, ele será executado 2 vezes seguidas, né? E aí provavelmente funcionará corretamente, tá? Então ele tem que funcionar dessa maneira aqui. Porém, talvez ele leve um tempo maior durante a execução, tá? Talvez ele se torne um pouquinho mais lento, porque de fato ele executará 2 vezes o mesmo comando, que já é um comando que é um pouquinho lento, né? Vamos dizer assim, ele tem um certo delay, tá certo?
Executaremos agora. O que eu espero novamente? Que essa sequência de texto, né, seja colocada na área de transferência, que eu possa colar isso no bloco de notas. Veremos então. Vamos ver se essa técnica corretiva funciona. Tá? Clicarei novamente no botão executar, aqui no meu canto superior direito. Né? Confirmarei a mensagem de início da execução do programa e aguardaremos então. Então veja que ele terminou a execução, né? Foi bem mais demorado, na verdade, levou um tempo, né? Mas vamos ver se funciona pelo menos. Agora eu alternarei novamente para aquele bloco de notas, né? Aqui. E agora eu colarei o conteúdo. Vamos ver se agora aparece a sequência de letras, de caracteres repetidas ali, né? Vamos ver. Acho que está lá para cima. Olha, apareceu. Ele colou aqui, né? Ele colou, mas ele levou o meu editor lá para baixo, né? Porque ele colou, na verdade, linhas em branco também que estavam na memória de arquivos. Ele cola tudo que está lá, né? Inclusive linhas em branco, tá? Então, como ele colou linhas em branco, ele colou a letra A e mais linhas vazias abaixo da sequência de letras, né? Então temos várias linhas em branco aqui, ó. Abaixo dessa sequência temos várias linhas em branco. Mas veja que funcionou, né? Ele colou então a sequência de caracteres que eu esperava que ele permitisse que eu colasse, tá vendo? Então ele transferiu realmente a sequência de caracteres para a área de transferência do Windows. Significa então que a técnica corretiva funcionou, embora o programa tenha ficado mais lento, tá certo? Vamos fazer um outro teste, realmente para comprovar o fato de que essa técnica de duplicação do comando data copy file memory funciona. Né? Eu substituirei essa sequência de caracteres, né, por letras aleatórias agora, né? Deixa eu ver aqui. Colocarei letras maiúsculas novamente. Letras aleatórias agora, né? Aqui assim, tá? E ainda colocarei mais uma linha de texto aqui na memória. Usarei mais um comando alloc memory, veja, e alocarei na unidade de memória 2 mais uma linha de texto, tá? Eu colocaria aqui agora uma sequência de hífens, né? Por exemplo, como se fosse um traço, um sublinhado, tá certo? Então veja que eu aloquei na memória duas sequências textuais aqui, né? Essa linha e essa linha de hífens aqui, certo? Então, ao final do processamento, eu espero que o comando datacopy file memory duplicado aqui transfira isso, coloque isso na área de transferência do Windows, tá? Para que eu possa colar. Vamos ver se funciona então? Vamos lá. Clicarei no botão executar, novamente no meu canto superior direito, né? E vamos aguardar. Veja que ele terminou a execução, né? Agora alternarei novamente para o bloco de notas e veremos se ele realmente transferiu, se ele realmente passou isso para a área de transferência, né? Essas duas linhas de texto que eu armazenei nas unidades de memória 1 e unidade de memória 2. Vamos ver então? Colarei aqui o conteúdo. Lembre que ele cola linhas em branco, então eu tenho que agora ir para o início do meu editor, né? Porque ele veio para o final aqui, ó, ele colou, mas veio para o final do editor aqui, porque tem muitas linhas em branco que ele colou aqui no bloco de notas. Ó, veja que deu certo, tá? Novamente funcionou o comando, tá certo? Olha só, a primeira linha que eu armazenei na unidade 1 e a segunda linha que eu armazenei na unidade 2. Tá? Ele colou as duas linhas, ele transferiu, né? Colocou na área de memórias, colocou na área de transferência do Windows as duas linhas de texto, certo? Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, então, uma técnica corretiva, né? Para o funcionamento do comando datacopy file memory. Quando ele não funcionar, tá? Então, se você usar uma instância e não funcionar, você faça dessa maneira aqui, ó. Existe uma perda de desempenho, de performance, né? Porque o programa fica mais lento, né? Mas pelo menos funcionará, ok? Isso que eu tinha para falar hoje aqui. Por favor, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.